Olá a todos que estão ouvindo a gente nesse momento, mais uma conversa aqui dentro dessa edição do Olhar de Cinema online, pelo segundo ano, e todos torcendo muito para que seja o último e que a gente possa voltar em breve às salas de cinema no sentido comunal delas e não só voltar, né? Algumas já estão abertas, algumas pessoas já estão indo, mas a gente está falando para além disso, o que é realmente numa sala de cinema durante um festival e dividir essa experiência. Tomara que no ano que vem a gente já esteja nesse lugar. Enquanto não estamos, a gente conversa aqui com alguns dos realizadores e realizadoras dos filmes da mostra do festival, e hoje a gente tem o prazer enorme de estar aqui com o Júlio Bressani, que nesse ano aqui no Olhar está apresentando o seu último trabalho, seu mais recente trabalho, melhor dizendo, Capitu e o Capítulo, e que para a gente é uma honra especial sempre ter o Júlio, de qualquer maneira, com seus filmes e no festival, mas em especial acho que esse filme é tão... acho que todos os filmes do Júlio, para mim, são únicos, mas esse eu acho particularmente único, e talvez a gente converse um pouquinho sobre isso. E aí, agradecer demais, antes de mais nada, o Júlio pela disponibilidade, não só de estar aqui com a gente agora por esse período dessa conversa, mas de estar com o filme passando no festival, que de fato é uma grande alegria. E, Júlio, queria começar, talvez, te perguntando uma questão que para mim tem algumas questões que, em específico, me chamam a atenção nesse filme, né? A gente já teve a oportunidade de conversar em vários momentos sobre vários dos teus outros trabalhos, mas nesse em especial, eu acho que tem uma das várias linhas de continuidade na tua carreira que volta e meia a gente está de frente a elas, e aqui eu acho que isso é muito marcante da maneira como ele reatualiza isso, que é essa questão da criação. Eu acho que a criação no sentido amplo, né? A criação no sentido talvez é, cósmico ou espiritual para os que queiram crer e creiam em diferentes maneiras disso. Eu acho que isso perpassa os teus filmes de alguma maneira, de formas bem diferentes, mas a criação no sentido humano também e no sentido da arte, né? Eu acho que não só o filme ter ali a figura do escritor, é, não só criando, mas de alguma maneira interagindo não só conosco, mas com os personagens que ele cria e com o universo, mas eu acho que também você tem, como muitos dos seus filmes, a pintura, a música, o próprio cinema sendo colocado ao lado da criação, e a literatura de um jeito mais óbvio, né? Eu digo óbvio nesse sentido de que nesse filme, né, com o título, com o Machado, com tudo que está junto com ele, mas eu acho que não é só a literatura que está em pauta nesse filme, no sentido da criação. Então, eu queria que você talvez falasse um pouco para a gente dessa ideia assim, de que maneira esse filme, para você, a questão da criação, num sentido muito amplo, é uma chave talvez importante ou interessante de se aproximar dele. Inclusive, se você achar que não é, também me diga, mesmo que eu tenha achado. Mas eu acho que queria que você falasse um pouco dessa ideia de criação para você. Bem, pois não. Deixa eu dizer, o Capitu e o Capítulo não é uma adaptação, é uma interpretação, uma distorção de um grande livro conhecido, os maiores da literatura portuguesa, língua portuguesa, que é o Dom Casmurro Machado de Assis. A minha vontade com isso foi justamente uma leitura que pudesse, para mim, né, tipo, pudesse dar um certo sentido de uma outra interpretação também do texto. Isso me foi, vamos dizer assim, revelado ainda nos anos 80, quando eu estava trabalhando para fazer o Brás Cubas. Uma noite, fui muito amigo do Haroldo de Campos, que ele ia, uma noite, conversando comigo, na casa dele, me disse, falando de Machado de Assis, ele me disse, olha,
o importante no Dom Casmurro não é a Capitu, é o capítulo. E eu, com isso, tive no momento em que ele me disse, eu tive assim, fiquei possuído pela beleza do poema. Me pareceu um poema concreto, um poema futurista, assim, Capitu, capítulo. Então, eu achei fiquei possuído pela beleza do poema, mas não alcancei, não percebi a extensão desse poema, desse jogo de palavras. E muitos e muitos anos depois é que eu vim perceber o capítulo como uma espécie assim de condensação invisível de uma imagem, alguma coisa que interrompe a leitura, alguma coisa que interrompe a narrativa que você está seguindo. Então, no Dom Casmurro, isso salta essa evidência. O livro tem 160 páginas e tem 148 capítulos. Quer dizer, o capítulo se torna, inclusive, uma figura, quase que um personagem da própria trama. Ele chama de o capítulo de pernas longas. Então, a figura do capítulo essa interrupção, eu pensei como um momento de cruzamento de uma outra imagem. Por isso eu representei o personagem que escreve o livro, né, que está escrevendo, como tendo, como se fosse um espasmo, um ataque, e que interrompe. E nesse momento dá-se alguma coisa que nessa interrupção, dá-se uma entrada de uma outra ficção. Você está lendo alguma coisa, aquilo, você interrompe a leitura com essa frequência. Aquilo é a evidência de uma outra coisa que está ali dentro. Então, eu coloquei em cada uma dessas interrupções uma imagem, uma outra imagem, de uma outra ficção. Um desvio, uma derrapagem, né, que permitisse a inclusão de outras imagens dentro daquela imagem, tendo ou não sentido dentro delas. Uhum. Não se está buscando, ali não é uma questão de procurando um sentido. Talvez tenha mais relação de um enigma, né, do que propriamente de fazer sentido com alguma coisa. Evidentemente que há uma relação ali. Aquelas imagens se relacionam com alguma coisa que está ali. Mas é uma coisa obscura, né, e que não vamos dizer assim, não tem como destino um esclarecimento e uma compreensão imediata. Tem, ao contrário, a ideia de um desvio.
Então, foi essa sugestão que evidentemente sai do texto. Eu fui buscá-la dentro do próprio texto. E todas essas interseções, esses cruzamentos, né, de disciplina, música, pintura, dança, até no sentido de uma concepção já mais avançada do texto, né, uma concepção que envolve um processo de investigação, que é a ironia. O filme ele tem o humor, que é uma coisa mais líquida, mais espontânea, mas o livro se organiza em função desse processo, que é um processo de ironia, um processo de investigação. Né? Se apresentar pistas que confundam. Enfim, isso Acho tudo. muito legal te ouvir sobre isso, Júlio. E aí, curiosamente, um dos pontos, eu vou sugerir a interrupção desse capítulo num outro capítulo agora, justamente aproveitando esse gancho que você deu, porque justamente assim, uma das 2 ou 3 anotações que eu tinha feito aqui de temas que eu não queria deixar de tratar com você, o segundo deles tinha a ver com essa questão do humor, e que você tá desdobrando nessa ideia da ironia que eu acho fantástica, dessa maneira aí no Machado e na tua obra, mas eu acho que é curioso para mim, sempre foi, na verdade, no acompanhamento do teu trabalho, que eu vejo muito pouco as pessoas falarem ou perceberem no sentido, né, no sentido estrito, quase lusitano do termo, né, perceber, essa presença do humor na tua obra, né, do humor, nesse caso da ironia, mas do humor de uma maneira muito constante e de umas formas de utilizar o humor muito subversivas no sentido de subversão das próprias expectativas que os filmes geram, eu acho. E eu creio que os teus filmes têm leituras muito variadas e muito interessantes por vários caminhos, mas quase que mesmo nas leituras que me interessam, porque vão na profundidade de alguns pontos e dissecam coisas muito fortes, mas quase nunca eles chegam nesse elemento do humor que para mim é muito constitutivo do teu cinema e para mim é curioso o quanto as pessoas parecem que mesmo as que admiram, gostam e querem olhar para ele meio que diminuem esse lado como se lidar com o humor na tela fosse algo já meio preocupante que putz, será que isso é diminuir a arte, o cinema e tal, falar do humor no Júlio, e eu acho que os seus filmes em geral eles causam várias sensações o tempo inteiro, mas o riso e a percepção da ironia, às vezes do ridículo, às vezes do patético, às vezes do sublime, pela chave do humor, é muito importante. E eu acho que nesse filme, como a gente sabe que o Machado né, tinha essa característica também do humor, especificamente da ironia, como você falou, eu acho que isso salta muito aos olhos no filme. Então, queria só te incentivar, se você pudesse falar um pouco mais, como você já começou um pouco mais sobre essa questão do humor no filme, no Capitu, mas também talvez de uma maneira mais ampla no teu cinema, como que você pensa e se aproxima da ideia de humor, eu adoraria te escutar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um tema que eu nunca conversei contigo, talvez. Essa coisa, como diz a própria palavra, humor, né? O humor é uma coisa líquida, né? É um fluido, é um líquido. Então, ele é espontâneo. Isso também depende da maneira com que você sente as coisas, né? Do seu próprio temperamento. Você, diferente da ironia, esse sim, isso é um processo intelectual e um processo de, vamos dizer assim, socrático, um processo de investigação. Agora, o humor não. O humor é uma coisa espontânea, uma coisa e também imprevisto. Ele surge dependendo da emoção, dependendo do seu estado de espírito. Agora, eu posso dizer, eu não tenho, assim, o humor, comigo, me parece a mim uma coisa espontânea. Né? É uma maneira
de perceber, de ver, e de me expressar diante das coisas, né? É espontâneo, eu não tenho uma... O humor, a mim, me educa muito, sabe? No sentido de que permite a você não ser tão estúpido, não é? Como é da natureza humana. O humor permite que você desconfie um pouco da sua própria ignorância, da sua própria insciência das coisas. Agora, uma coisa que eu vejo, não sei, nos outros não saberia dizer, mas eu vejo como uma coisa que depende do temperamento, da maneira com que você expressa a sua patologia, não é? Isso é uma coisa espontânea, talvez. Fantástico, eu acho muito legal, porque para mim se aproxima também de uma outra ideia que nos teus filmes me chama muita atenção, que é a ideia do lúdico, né? O lúdico como o lúdico que está envolvido no processo de realizar uma obra, né? E especificamente uma obra cinematográfica, porque tudo que está implicado no cinema, né? Ao contrário em algum aspecto da literatura ou eventualmente até da música, que é essa criação coletiva, que eu acho que nos seus filmes, de uma maneira ou de outra, estão sempre expressos no seu desejo de incluir cenas do processo de realização dos filmes, e nesse sentido eu acho que a escolha das cenas e da maneira como você mostra as cenas da realização do filme no pós-crédito, que é uma coisa que você já fez em inúmeros filmes, mas que aqui, para mim, tem um sentido e uma forma de usar isso particularmente forte, dessa ideia de criação conjunta. Eu acho que ali fica muito claro um sentimento da obra sendo gerada e criada como uma ação de um grupo que está ao redor, dos laços afetivos, dos laços profissionais que se misturam com os afetivos. Mas eu acho que essa ideia do lúdico, para mim, me interessa muito nesse momento, assim, para te perguntar e para ouvir você, principalmente na questão, uma outra questão que eu sempre quis te ouvir mais, que é do teu trabalho com os atores. E aí eu acho muito fascinante esse material que tem no final do filme, no Capitu especificamente, embora não seja a primeira vez, mas eu acho que ali tem várias imagens da tua lida com os atores, né? E eu acho que isso, com aquele grau de atenção, eu não tinha visto com tanto detalhe, ou pelo menos eu não tinha me atentado com tanto detalhe para isso estar tão presente. E eu acho que é um filme, teus filmes, me parece que, em geral, o ator tem um papel muito central, para além do óbvio, né, no que seja urdir ficções, mas assim, eu acho que, para além disso, eu acho que a ideia da atuação em si é muito central para os teus filmes, mas eu acho que nesse filme isso também me chama muita atenção. Então, se você pudesse falar um pouco mais para mim, porque eu acho que tem essa coisa, né, tanto já dita e observada, mas que não tem como fugir, né, que a gente, se for no inglês, no to play, se for no francês, no jouer, né, tem toda essa ideia que o trabalho do ator, a atuação se aproxima dessa ideia do lúdico, se aproxima dessa ideia do brincar no que tem de sagrado desse termo, e não só do que tem de outros pesos. E aí me parece que o jogo dos atores nesse teu filme especial, e com essas imagens que eu vejo ali no final, me levam muito a pensar sobre isso. Então eu fico curioso de te ouvir um pouco, especificamente nesse filme, com esses atores que você está ali, mas em geral, talvez, a sua tua maneira de trabalhar com o ofício do ator e com o jogo dos atores. Bem, o que eu te digo é o seguinte: essa questão de então, dirigir os atores, o grande diretor de atores, isso tudo tudo isso tem seu lugar, né? Mas eu acho que a coisa importante, né, é que você deixe justamente o ator se exibir no que ele vai, na sua arte, na coisa. O que você precisa, no meu entender, o que você precisa fornecer são indicações, né, para que ele possa saber onde é que ele está caminhando. Indicações
de todos os sentidos. Se tiver indicações de pintura, de música, de algum poema, né? E que não esteja diretamente ali, mas que deem a ele condições de poder saber em que tipo de, vamos dizer assim, de formalismo que ele está andando. Né? Então, eu procuro justamente deixar que o ator faça a maneira, como não poderia deixar de ser, a maneira dele. Né? Como é que é a percepção que ele tem daquilo. Se a percepção é diferente, sente de uma... Isso aí você tem que deixar que isso apareça, porque esse aqui é o jogo também das contradições. Né? Não vai fazer uma de capitão a rabo, né? O seu Deus mandar no céu e ele dentro do navio. Não pode ser, tem que haver o jogo. E o cinema, ele é, como eu sinto, ele tem uma tradição que ele guardou da pintura. Eu digo da pintura, quando havia ainda a pintura de ateliê, né? Em que era feito um quadro, era feito por muitas mãos. O pintor fazia o desenho, depois tinha outros, um que sabia usar bem as cores, para fazer uma onda do mar, o outro que sabia ainda fazer o uso do verniz, mais um outro ainda a moldura. Isso tudo é que preparava essa coisa final, que era o quadro. Não tinha, eram feitos por muitas mãos. É como, nesse sentido do cinema, é feito por muitas mãos. Então você tem que deixar que essas contradições complementares, né, se realizem. Eu falo, chegar no momento ali, você dá uma indicação ou outra para o ator, você não vai naquele dirigir o ator. Não, ele tem que, bem ou mal, de uma maneira assim, mostrar como é que ele sente aquilo, como é que ele faz aquilo. Eu penso que a questão da... E outra coisa também, no cinema, o ator, ele é parte da construção de uma imagem. Isso é diferente do teatro. Então, é parte de uma construção de uma imagem. Então, ele tem que também estar dentro vamos dizer assim, desse limite, né? Que é o fato de ele estar ali compondo uma imagem. Não é uma coisa, tem toda uma posição ali de significação, de significante também. Eu penso assim que os atores são parte importante da criação de um filme, sobretudo quando eles contribuem a maneira de cada um para essa representação que está ali colocada. Né? Você Mas tem, deixa eu te perguntar uma coisa específica nesse ponto, em suma, é da ordem mais do prático do que do conceitual, talvez, mas me interessa. Você tem o mesmo prazer, eu sinto principalmente nos teus filmes mais recentes, aonde o trabalho com uma determinada forma de ficção e de atuação ganha várias tintas diversas em cada filme. Você tem o prazer de tanto trazer algumas pessoas com quem você já tem a intimidade, como, por exemplo, nesse caso do Capitu, a Josi Antelo, que faz uma participação incrível e que remete a várias coisas que ela já fez na tua obra antes, mas, por outro lado, o prazer também da descoberta de novos corpos e novas maneiras de expressar de atores com quem você nunca trabalhou. Essas duas coisas e talvez a combinação entre elas te atraem igualmente como parte desse processo?
Deixa eu falar uma outra coisa antes. Você Claro. mencionou aí a questão do botar as outras cenas no Quicksand. Isso gerou muitas incompreensões. A questão não é essas apenas, que já seria muito, mas é apenas você metalinguagem, de mostrar que aquilo aí é um filme, é ficção, se desnuda. Mas não é só isso. As imagens, elas são, elas valem, pelo que, vamos dizer assim, elas têm um valor delas próprias. Quando você faz um filme, as imagens que você não utilizou, ou as imagens que você usou com outro propósito, elas são imagens do próprio filme. Uhum. Botou uma claquete no filme, não vou mostrar que o filme tem claquete, não é mais ficção, isso atrapalha o entendimento da ficção, que a trama fica. São visões que ficam fora da discussão do filme. Esses essas obviedades, não é, que você vê, que quando você bota uma claquete, a pessoa diz que botou a claquete para interromper, para mostrar que é um filme que está sendo feito, isso aí é bastante fácil de perceber, mas a gente tem que dar um passo adiante, tem que fazer um esforço também para compreender que aquilo é uma imagem, que ela tem um valor e um significado por ela mesma, que pode nem ter nada a ver com o próprio ideia que você tem de uma trama. A trama que se Uhum. dá é a trama do filme, não é a trama do enredo. Né? Uhum. Porque aí apareceu o personagem. Bom, eu estou falando de mim. As pessoas são ciosas dessa tradição de uma diminuição da imagem, de uma hipertrofia desses elementos que não são o elemento principal da imagem. Então, essa, essa leitura que você possa... E o que é que se faz, né, de um filme hoje? Sim, que sempre se fez. É uma leitura quase que hoje alheia ao filme. O que é esse filme aqui? Isso que diz, é a história de um homem que andava a cavalo, caiu do cavalo, foi para casa. Conta uma historinha. O filme fica ausente disso. Você fica fora da discussão do filme. Você não pode agora... E, sobretudo, da coisa que é a coisa importante de uma imagem, que é o que está fora dela. Você não pode compreender uma imagem se você não compreende o que está fora dela. A imagem é uma apresentação, vamos dizer assim, de uma superfície, né, de alguma coisa que é invisível. E que ela está ali, mas ela é invisível. Uma questão de... Bom, isso também é uma coisa antiga, uma novidade que eu estou dizendo. Agora, eu penso que você falou da cena final, a sequência final do Capitu, em que aparecem os atores, você com os atores. Aquilo ali é um filme que se deu dentro, que está dentro do filme. É um É um filme capítulo também. não, ali faz parte é o próprio filme. Não é? Não é uma coisa que você põe ali para mostrar os bastidores. É porque aquilo ali, vamos dizer assim, é um pouco do que está fora do quadro. Alguma Uhum. coisa, um pouco, apenas
quase que um fantasma do que está fora do quadro. Isso é uma coisa importante. Se você não compreender o que está fora do quadro, você não compreende completamente o que é o quadro. São essas. Incrível. Agora, se você puder falar um pouco só dessa questão dos atores, no sentido, como eu estava te perguntando, da volta a corpos familiares com quem você já trabalhou e da descoberta de novos corpos e expressões e rostos e falas que você ainda não conhecia. Você, como criador e como realizador, de que maneira essas duas coisas te interessam e te motivam no trabalho com eles e com elas? Sim. Não, essa coisa. Todos os atores, tendo você trabalhado com eles ou não uma vez, todos os atores podem te surpreender. Todos os atores. Bom ator, mau ator, isso é uma maneira com que você tem de discriminar, de obscurecer, né, o valor de uma expressão. Né? Expressões, o canastrão, o grande ator, isso tudo são divisões assim completamente fora do que interessa na questão da representação. Ao contrário, todas as representações de qualquer ator são importantes. Você precisa saber o que aquilo, onde é que aquilo ali vai tá em uma voltagem mais forte. Né? Os atores são uma espécie assim de dinamogramas. Né? Concentram uma energia, quando você se coloca aquilo em funcionamento, ela é uma energia representada como um ser humano. Né? O ator tem essa... Então, qualquer ator surpreende e qualquer ator tem importância expressional. Como qualquer imagem. Não há imagem sem um pathos e uma imagem sem energia. Não existe. Qualquer fotograma. Isso é filme ruim, filme bom, aquele filme prestou, isso aí é apenas a medida da sua própria ignorância, não é do seu conhecimento. Né? Fez um trabalho genial sobre tal filme. Pois é, esse filme se fez salvou um pedaço da sua ignorância. Ela continua, né, por todos os lados. Mas, sobretudo, essa dificuldade, né, de você poder ter um espírito mais favorável, né, a contemplar a coisa, antes de começar a vir com toda a forma de julgamentos, coisas definitivas, eu acho, foi assim. Né? Pode valer para a sua identidade assim, pessoal, a coisa da sua... Mas vale pouco para as coisas, para os objetos a que ele está se referindo. Então, os atores, para mim, são isso. Eles têm qualquer que seja o ator, eu tenho sempre com eles uma surpresa. Qualquer ator, qualquer um que se apareça para representar e que diga alguma coisa, qualquer um a mim me surpreende e tem alguma coisa uma resistência de dínamo ali. Incrível. E aí, uma última coisa, Júlio, para a gente terminar aqui, mas que eu não queria deixar de tocar, eu acho que os teus filmes e a tua criação sempre tiveram muito conectadas a uma ideia de uma certa comunidade que, claro, que foi se alterando e se moldando ao longo dos anos junto com a tua vida, mas que eu acho que nesse momento da tua carreira e da tua vida e da tua obra, já toma uma determinada forma, e aí tem determinadas colaborações, como com a própria Rosa,
como uma co-criadora de roteiro, mas que, como você mesmo coloca nos créditos desse filme, inclusive como colaboração na montagem, o Rodrigo como um parceiro muito próximo, né? Uma parte da tua família, de uma forma ou de outra, como montador dos seus filmes já há algum tempo, e nesse como também um diretor assistente, a presença da Tandê, tua filha, mas que também, de novo, aqui surge também na direção. E aí me chamou muito a atenção especificamente o uso daquele material no início, que você chama, né, da primeira sequência nos créditos, né, uma realizada pelo teu neto. E eu acho isso muito bonito, muito tocante em vários níveis. Né, bom, você poderia ou não identificar, mas ter colocado isso no crédito e nomeado, eu acho que tem o seu peso e o seu valor. Mas eu queria que você falasse um pouco, você já falou um pouco dessa ideia do cinema como na tradição da pintura, de ateliê, como uma criação conjunto coletiva, mas eu queria levar adiante só para essa ideia mais ampla, não limitadora do termo família, e dessa tua obra no aspecto familiar, dessa criação aonde a ideia de estar tanto, vamos dizer, cercado, mas também energizado, como você estava falando agora, inclusive, por essa ideia do afetivo e do próximo e do familiar. De que maneira você enxerga isso hoje, assim, nessa tua criação? Acho, como eu falei, que acho que isso já foi vivido de maneiras diferentes em outros momentos da tua carreira. Para mim, sempre esteve lá de forma diferente, porque a vida foi transcorrendo. Mas hoje que você está nesse lugar, inclusive disso, de ter filhos, de ter netos, de ter genros, de ter né, parcerias como a do Bruno, que não é da sua família, mas da sua família artística já há muito tempo e já há mais de 20 anos e faz parte, então, dessa família, Bruno Safad. Como é que é essa ideia? Como é que você incorpora e te energiza essa ideia de estar em família numa criação? Olha, deixa eu te dizer. Tem um escritor que escreveu alguns livros importantes em colaboração com o outro. E ele dizia: toda colaboração é misteriosa. Então, essa é uma das coisas que é mais importante ainda do que tudo, né? É que haja uma possibilidade de colaboração, em que você possa ter uma compreensão maior das coisas através dessa relação misteriosa, né, de colaboração. Todas essas colaborações, bom, familiares, certamente também pela proximidade, mas todas as colaborações, para mim, têm um valor de criação. Tem um valor, e um valor de criação única. São laços, são resultados de experiências conjuntas que possibilitam a formação dessa ou daquela imagem. O pensamento é uma forma de montagem. Você pega e vai vendo o que tem de semelhante, de oposto, que possa ter um intercâmbio. Todas essas coisas são importantes. Agora, falem por si, não porque apenas por essa compadrito ou por essa ideia de uma clã, não é isso. É que todas essas colaborações é que produzem essa imagem. Elas estão em sintonia com essa imagem. Não é você imaginar que uma pessoa só que fica fazendo tudo, é uma ideia, vamos dizer assim, fora do eixo. O conjunto dessas colaborações e desse trabalho conjunto é que vai produzir a imagem que você está fazendo. Ela surge de uma coisa. Ao contrário, toda essa rede de relações afetivas são relações criativas.
Então, elas vão ter como resultado a coisa final, onde estão todos sintonizados e seguindo aquela vontade ali. Agora, tem que, como são muitos, é evidente que a coisa tem que ter uma qualidade principal para o espírito, que é a mistura. Espírito é mistura. Então, você tem que ter alguma coisa ali que você possa misturar, complementar, contrastar, para poder a coisa ter vida. Obrigado, Júlio. Olha só, queria te agradecer de novo pelo filme, pela exibição dele aqui no festival, pelo teu tempo e essa troca, essa conversa, e dizer que estou aqui torcendo que em breve possamos nos encontrar de novo fisicamente e estar partilhando alguns momentos desse na vida também táctil e da realidade lá fora, e não só nessas telas, mas ainda assim que foi um prazer enorme te ver por aqui e te escutar um pouquinho, estava com saudade. Obrigado demais, viu, Júlio? Eu é que agradeço a você, Valente, agradeço a vocês todos aí por esse convite e também pela lembrança do meu nome. Agradeço muito, viu? Grande abraço.